Queridos pré-adolescentes, juniores, jovens, papais, enfim, a todos quantos estão assistindo a essa escola dominical online na manhã desse domingo, eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Rodrigo Muniz, sou professor de escola dominical de adolescentes, já fui líder de adolescentes, eu creio que muitos que estão assistindo já me conhecem aqui da Igreja do Colônia. O nosso pastor é o pastor Severino e já quero agradecer a Deus pela vida dele e também do nosso superintendente de escola dominical que confiou essa tarefa de passar essa aula de escola dominical a vocês adolescentes. Sou grato a Deus pela vida deles e também nesse momento, antes de começar a escola dominical, eu quero orar a Deus junto com vocês. Então vamos nos preparar, vamos nos colocar diante da presença do Senhor e orar a Deus nessa manhã de domingo, ok? Querido Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ti nesse momento. Pai querido, Pai santo, eu quero pedir-lhe, Deus, que o Senhor esteja presente nesse momento, Pai. Que o Senhor esteja presente na vida de cada adolescente que está assistindo a escola dominical. Que o Senhor esteja presente na vida de cada pai, na vida de cada mãe, na vida de cada um que está, Deus, diante desta tela, assistindo a aula de escola dominical. Deus querido, Deus santo, eu peço que o Senhor dê entendimento a cada um, que o Senhor dê sabedoria a cada um, que eles possam terminar essa aula transformado, Deus, sabendo ainda mais sobre o Senhor e sobre as coisas que ainda há por vir. Deus, abençoe a cada um deles e também a cada professor de escola dominical que está lecionando aula nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ti para Te louvar, para Te adorar, para lhe pedir e também lhe agradecer, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos iniciar a nossa escola dominical. O tema de hoje, o tema da nossa revista é a Bíblia e a Ciência. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11. E a lição de número 11 ela tem por título O Fim do Mundo? É isso mesmo, né? É com um ponto de interrogação no final. É O Fim do Mundo? E nós vamos entender por que desse título. Afinal de contas, nós vamos falar de catástrofes naturais. E será que essas catástrofes naturais querem dizer o fim do mundo? Enfim, né? Vamos dar início à nossa lição então, tá ok? Olha lá, lição de número 11. O fim do mundo? Enfoque bíblico. Ao Senhor, Deus, pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Então, assim, tudo que vive na terra são de Deus. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. Amém? Glória a Deus, né? Então, nós vamos começando a nossa aula de hoje com esse enfoque bíblico e a gente vai falar sobre catástrofes naturais, né? As grandes catástrofes da natureza. É evidente que a lição diz assim, ó, constantemente somos informados sobre fenômenos devastadores ocorridos em alguma parte do planeta. São, em geral, provocados pela natureza da região afetada e trazem consequências terríveis para todo o resto do mundo. Bom, vamos lá, né? Quais são as grandes catástrofes naturais na qual já ouvimos e vemos aí pela televisão, pela internet, né? Temos tsunamis, né? Maremotos, terremotos, né? E a gente percebe que isso tem chegado muito próximo de nós, né? Recentemente, nós tivemos terremotos na Bahia, olha só, né? Coisas que a gente só ouvia falar em outros continentes e agora está chegando aqui, bem pertinho da gente. Está chegando bem pertinho aqui de Jundiaí, né? Olha que coisa, que situação que nós estamos vivendo, né? São grandes catástrofes da natureza. E haja vista que cada vez que acontece, milhares e milhares de vidas são ceifadas, né? Tem muita gente que morre em decorrência dessas catástrofes naturais, né? Infelizmente, muitos não morrem salvos, mas nós vemos aí ao longo da lição que nós devemos fazer a nossa parte, né? Vamos caminhando. Hoje nós estamos vivendo
uma nova situação, né? Olha, a lição ela diz assim, ó, a população mundial fica chocada e atemorizada ao receber tais notícias, né? Olha, no começo do ano recebemos a seguinte notícia: há um vírus com potencialidade, né, capaz de se tornar uma pandemia, né? E em tão pouco tempo que descobriram esse vírus, lá na China, em tão pouco tempo, esse vírus rodou o mundo, chegou no Brasil, chegou aqui na nossa cidade. Muitas pessoas aqui na nossa cidade, talvez um parente seu, muito próximo, um amigo, um vizinho, enfim, morreu em decorrência desse vírus. Então, assim, tudo está muito rápido. Mas será que isso é o fim? Será que está aí o fim do mundo, né? Bom, nós vamos continuando, né? Ó, esses fenômenos naturais, a lição diz assim, ó, esses fenômenos naturais acontecem ao longo de toda a história da humanidade, né? Então, desde lá do comecinho da história da humanidade, já temos acontecimentos desses fenômenos naturais, né? Haja vista aí o dilúvio, né? O dilúvio, a Bíblia ela nos relata, quer ver, ó? Ó, o dilúvio, a Bíblia ela nos relata sobre o dilúvio, e a partir ali do capítulo 6, então assim, o final do capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, a Bíblia ela conta a história, todo o relato sobre o dilúvio, né? Todas as consequências. Ó, o dilúvio foi um fenômeno ocasionado pela implosão de reservatórios de águas subterrâneas, né? E por chuvas torrenciais num período de 40 dias. Olha só. Então, não foi só chuva, e sim uma explosão de águas subterrâneas. Então, tinha muita água na Terra. Foi um fenômeno natural. Mas esse aí sim, permitido e ocasionado por Deus, né? Continuamos lá. Ó. Toda a Terra ficou coberta pelas águas. Esse acontecimento destruiu por completo o mundo que havia antes dele, ou seja, a Terra foi grandemente modificada. Lá em Gênesis, nos capítulos 6, 7 e 8, já está dizendo sobre o dilúvio e a Terra foi grandemente modificada. Lá em Gênesis. E hoje, em 2020, estamos passando por uma situação e a Terra está sendo modificada novamente, né? Continuemos. Em meio a tanta iniquidade e maldade que se vivia naquele tempo, Deus enviou um dilúvio sobre a terra como castigo pelo pecado e para dar à raça humana uma nova oportunidade de ter comunhão com Deus, né? Então, lá no dilúvio, isso já havia acontecido, uma grande catástrofe natural, e sim, essa é ocasionada aí por Deus para dar uma nova oportunidade à raça humana, né? E depois do dilúvio, quando a raça humana iniciou uma nova trajetória, ocorreram muitas outras catástrofes naturais. Entretanto, nos dias de hoje, a intensidade desses acontecimentos preocupa a humanidade. Então, de fato, é preocupante, né? Temos situações que é uma catástrofe atrás da outra, né? Estávamos aqui no Brasil, todos preocupados com a pandemia, e de repente veio o noticiário que agora está vindo uma nuvem de gafanhoto, né? Olha só. Então, é algo um atrás do outro, um em cima do outro. Está tendo pandemia, teve terremoto aqui na Bahia. Então, isso está sendo intenso. Talvez pela agilidade das informações chegarem, né? Pode até acontecer nessa mesma intensidade em outras épocas, e a informação não era tão rápida, mas hoje a informação é rápida e os acontecimentos, creio eu, que estão acontecendo muito mais rápido em muitas situações, encavalando as coisas, né? Tá acontecendo uma hoje e amanhã a gente acorda com uma notícia diferente e acabamos de sair uma que foi no dia de ontem, enfim. Mas isso não é o fim, tá? Ó, o que está acontecendo? O fim está próximo? Tá lá, ó, com tantas notícias sobre catástrofes naturais, surge a questão: será que está chegando o fim? Né? E aí, para tirarmos essa dúvida,
nós vamos à nossa Bíblia, nós vamos fazer uma leiturinha rápida da Bíblia, que está lá em Marcos, capítulo 13, dos versículos 5 a 8. Amém? Glória a Deus. Ó, eu já estou com a Bíblia aberta aqui. Só falta eu virar uma página, que eu estava no 13 e 1, mas acredito que vocês têm uma Bíblia online fácil na mão, rapidinho vocês acham aí. Então assim, ó, Marcos capítulo 13, nos versículos 5 ao 8, diz assim, né? Bom, nós vamos falar aí sobre o sermão profético e o princípio das dores, olha só. No 5 a 8 diz assim, então Jesus começou a dizer-lhe, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. E essas coisas são o princípio das dores. Então, não é o fim, tá? São o princípio das dores. Não fiquem preocupados, são o princípio das dores, né? Glória a Deus, né? Que ainda não é o fim, ainda há tempo de nos apegarmos a Jesus, né? E aí a pergunta é: você está preparado? É complicado, né? Você está preparado para o fim? Talvez o seu fim, ou o meu fim, talvez o nosso fim, não seja numa catástrofe natural. Essa pergunta é uma pergunta não só para esse tema, para essa lição, mas essa pergunta é uma pergunta que nós temos que levar para o nosso dia a dia. Nós estamos preparados? Né? Olha só, a volta de Cristo, ela é algo real. Isso aí está aí na nossa lição. A qualquer momento acontecerá. A qualquer momento, né? Hoje é tempo de salvação. Cada ser humano necessita passar pela experiência da conversão para alcançar a salvação em Jesus. E aqueles que já o receberam devem obedecer a sua palavra e fazer o que é correto, né? Então, assim, se você está assistindo essa aula e ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora, tá? Não perca tempo, tá? Não fale assim, eu vou deixar para fazer à noite lá no culto, na igreja, com os meus amigos. Enfim, não faz isso não. Se você está assistindo a aula agora, chama aí o seu pai, sua mãe ou um amigo, liga para um amigo. Ele aí, ó, poxa, eu tenho aquele meu amigo lá, ele é da igreja. Liga para ele, acabou a aula, liga para ele e fala, vem aqui, eu preciso conversar contigo, eu preciso aceitar a Jesus como Salvador. E você que já aceitou esse Jesus como Salvador, a lição ela diz assim, ó, deve obedecer a palavra e fazer o que é correto. Amém? Tá? Não perca tempo. As catástrofes naturais são os princípios das dores, mas esses princípios das dores já estão bem avançados. De repente, você está assistindo essa aula e não dê tempo da gente chegar no culto à noite. De repente, durante o dia de hoje, Jesus Cristo volta. Então devemos sim estar preparados. Devemos aceitá-lo. Você, adolescente que ainda não aceitou, e eu acredito e espero que todos vocês já o tenham aceitado como Salvador, né? Mas se você ainda não aceitou, faça isso agora. Não perca tempo, tá? Ajoelhe aí na sua casa, ora a Deus, fala a regrinha aqui, ó. Senhor Jesus, eu estou aqui, me apresento a Ti e quero Te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Amém? Tá? Não perca tempo. Faça isso agora. Ó, como devemos nos posicionar diante da catástrofe, né? Dessas catástrofes, né? Como devemos nos posicionar diante dela? Vamos para a nossa lição. Ó, essas catástrofes, embora sejam muito tristes e provoquem a dor e o sofrimento de milhares de pessoas, acabam abrindo portas para a evangelização, né? Como problemas ocasionados por essas catástrofes torna-se necessária a ajuda humanitária e com essa oportunidade
de pregar o evangelho, né? Eu, para quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente sorridente, extremamente brincalhona, né? Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou assim. E tem uma frase que eu uso muito para ganhar almas, tem uma frase que eu uso muito para conquistar aí umas pessoas e evangelizar. Qual é a frase? Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, tá? Funciona mais ou menos assim. Houve um terremoto lá do outro lado do planeta. E lá morreu muitas pessoas. E aí eu entro nesse assunto com um conhecido meu que eu sei que não aceitou Jesus. Falo, nossa, você viu aquele terremoto? Obviamente a pessoa já viu a internet, tá aí, a pessoa já deve ter visto, já deve ter comentado com outros. E aí nessa tal, ela vai acabar falando, tá morrendo muita gente. E aí vem a sua estratégia. A estratégia que eu uso é mais ou menos assim. Está morrendo muita gente que nunca morreu antes, né? Só que eu falo num tom até meio de risada. Nossa, é verdade, está morrendo gente que nunca morreu antes. E aí a pessoa vira e fala assim, mas como você é bobo. Aí eu vou pregar o evangelho. Eu falo, não, eu não sou bobo. Eu vou te dizer uma coisa. É necessário que morramos uma vez. Morramos para esse mundo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Então, assim, a gente pega uma catástrofe, a gente pega um assunto e um tema, esse tema sobre morte, para falar, é necessário que morramos para o mundo. É necessário que aceitamos a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Essa é uma grande estratégia. Devemos aproveitar as oportunidades. A lição nos diz com ajudas humanitárias. Ajudas humanitárias são legais também, né? Precisamos enviar comida. O nosso líder geral da Almaliju, o Claudinho, ele tem feito esse drive-thru, né? Que é a arrecadação de alimentação, a arrecadação de alimento para doações, né? Então tem muitas pessoas que não são da igreja que têm recebido cesta básica, né? Está passando por essa situação de pandemia, acabou perdendo o emprego, não tem como sustentar a família e acaba batendo na porta da igreja para pedir ajuda, né? Olha que bela oportunidade de evangelizar. Olha, está passando uma pandemia e a gente tem que aproveitar essa situação para evangelizar. Como? Como eu devo me posicionar? Como eu devo evangelizar? Naquela cesta básica, na hora que você vai entregar para uma pessoa necessitada, falar de Jesus, né? Olha, Jesus te ama, né? Tem um propósito, enfim. Orar com a pessoa, apresentar Jesus para a pessoa. Naquela cesta básica, colocar um versículo bíblico, colocar alguma coisa ali dentro, junto com a cesta básica, que a pessoa vai pegar. Se você puder, colocar ali um Novo Testamento, alguma coisa, a pessoa vai pegar a cesta básica e será abençoada, tanto no alimento quanto espiritual, né? E quem sabe a partir daí, a pessoa não aceita Jesus como Salvador. Então, como você deve se posicionar numa situação dessa? Pregando o Evangelho. Olha que bênção, né? Olha só. E para concluir, as catástrofes naturais acontecem cada vez mais. A explicação para todos esses fatos, somente Deus sabe, né? Olha, é tão difícil a gente descobrir para que ou por que está acontecendo isso, né? Olha, por que está acontecendo uma pandemia agora? Eu não sei. E eu tenho certeza que vocês também não sabem. Mas Deus sabe, né? Por que acontecem terremotos? Por que acontecem maremotos? Por que acontecem tsunamis? Por que tanta pessoa tem morrido por causa desses catástrofes naturais? Eu não sei. Vocês não sabem, né? Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Uma coisa eu tenho por certo. Deus não perdeu o controle e não perderá o controle, né? Tudo está na mão de Deus. Deus permitiu, sim, que aconteceu essa pandemia. Deus permite, sim, que aconteça essas catástrofes naturais. A ciência vai lá, estuda e fala, olha, acontece o terremoto por causa das placas tectônicas que trombam uma com a outra, né? Eles encontraram por que acontece esses terremotos. As placas tectônicas se moveram e trombaram. Mas por que elas se moveram? O que ocasionou? Qual foi o fato?
Enfim, isso não foi explicado. Mas sim, Deus sabe. E Deus não perdeu o controle de nada. De nada, absolutamente nada. Deus tem o controle de tudo. E Deus tem o controle da nossa vida, né? Deus sabe tudo o que está acontecendo nesse planeta Terra. Então, vamos entregar a nossa vida a Deus. Vamos deixar e permitir que Ele controle a nossa vida, né? Vamos agradecer a Deus por isso. E se você, adolescente, ainda está preocupado, se você tem salvação ou não tem salvação, vamos voltar à nossa lição aí, vamos voltar à nossa Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, eu li o versículo 5 ao 8, mas se a gente continuar a leitura, no versículo 13, diz assim, olha só: todos odiarão vocês por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus, né? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha que bênção, olha que glória, né? Então a gente está preocupado se essas catástrofes é o fim do mundo? Não, essas catástrofes não é o fim do mundo. Porém, sim, devemos estar preocupados sobre a volta de Jesus. Jesus, ele voltará a qualquer momento. Ninguém sabe nem o dia, ninguém sabe nem a hora, né? Sabemos que essas catástrofes têm que passar. A Bíblia diz, são os princípios das dores, né? Mas o dia e a hora ninguém sabe. Então, para isso, devemos sim estar preparados. Perseverar até o fim. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero ser salvo. Eu tenho absoluta certeza que você também quer ser salvo. Então, perseverem até o fim, queridos adolescentes, né? Ó, querido aluno, o mais importante é que você confie totalmente no Senhor. Olha o que diz a lição, né? Que você confie totalmente no Senhor e que esteja certo da sua salvação. Sendo assim, pode descansar nos braços do Pai, pois você está plenamente seguro. Amém? Glória a Deus por isso, né? É tão bom a gente saber que mesmo com toda essa loucura que o mundo está vivendo hoje, é tão bom a gente saber que mesmo com essas catástrofes atrás de catástrofes, situações atrás de situações ter acontecido, é tão bom a gente saber que estamos firmes nas mãos de Jesus. Amém? Eu desejo que cada um de vocês estejam diante de Deus, junto comigo no dia da salvação, tá? Olha lá, para concluir, ó, as catástrofes naturais acontecem cada vez mais. A explicação para todos esses fatos, somente Deus sabe. Amém? Glória a Deus, né? Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que esteve presente nessa manhã. Foi uma aula até um tanto quanto rápida, né? Mas nós passamos aí toda a lição, né? Passamos todo o propósito dessa lição. Quero agradecer a vida de cada um de vocês que ficaram esse tempinho aqui comigo, tá? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.